Amados, eu vou abrir esse culto lendo para vocês o Salmo de número 150. Que eu acho que esse salmo traduz toda a ideia, toda a intenção nossa quando a gente vem à casa do Senhor. Amém? Salmo 150 diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Verso 3. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Verso 4. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. E aí o verso 6 termina dizendo assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém, gente? Amém? Nós vamos então louvar a este Deus que ele merece, ele é digno de ser louvado e adorado. Amém, gente? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Quem pode ficar de pé, obviamente. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos começar esse período de louvor e adoração a Ele em nome de Jesus. Aí no seu lugar, faça aí dessa cadeira, desse lugar onde você está, um local de adoração, um local de oração ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua santa e da Sua maravilhosa presença. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, tocando nos corações, Pai. Te pedimos que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, abençoando esses momentos de louvor e adoração ao Teu santo nome. Te pedimos que o Senhor venha se fazer presente no nosso meio, ó Deus, acampando também os Teus anjos ao nosso redor, e que nós sejamos guardados, ó Deus, de toda influência maligna, em nome de Jesus. Mas que, ó Deus, possamos ser alegrados pela Tua presença hoje, em nome de Jesus. É o que eu mais te peço hoje, em nome de Jesus, que nós sejamos alegrados pela Tua presença santa, em nome de Jesus. Nós entregamos então nas Tuas mãos tudo o que nós vamos fazer aqui hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos saudar ao nosso Deus com uma linda salva de palmas, amém? Aleluia, Pai. Aleluia! A meditação que eu trouxe para você hoje tem tudo a ver com a Páscoa, tem tudo a ver com a celebração da Santa Ceia, porque nós vamos falar sobre a última ceia, celebração da Páscoa. Nós vamos relembrar esses momentos preciosos que o Senhor Jesus passou com seus discípulos. Então, para isso, eu vou estar iniciando essa pregação fazendo a leitura de João capítulo 13. Nós vamos ver do verso 1 a 5 e depois do verso 12 até o verso 15. Amém? Então vamos lá, João 13, verso 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aí no verso 12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz?
Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem porque eu o sou. Ou seja, ele nunca negou que ele era. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Amém? Amados, como vocês bem sabem, essa cena, esse momento aconteceu durante a última ceia, na celebração da Páscoa. Nós estamos falando das últimas horas do Senhor Jesus, né? Com os seus discípulos, antes dele ser preso e crucificado, torturado, julgado erroneamente, falsamente, surrado, depois crucificado, para que eu e você a gente pudesse estar aqui. Sabe, gente, é interessante que nesse momento, horas antes, e a gente tem que pensar que quando ele fez o que está escrito aqui, Judas ainda estava ali. A gente tem que pensar que quando Jesus ele lavou os pés dos discípulos, ele lavou os pés de Judas também. Judas estava ali. E uma vez eu ouvi, interessante, eu ouvi um padre dizer, ele contando sobre essa cena e ele dizendo, imagine o Senhor Jesus lavando os pés de Judas e de repente olhando para cima, né? E olhando para Judas e Judas olhando para ele, para aquele a que iria traí-lo, já havia traído, né? Mas queria completar, consumar essa traição nas horas seguintes, sabe? E por causa de tão grande amor que o Senhor teve por nós, ele nunca se afastou do objetivo a qual Deus havia proposto para ele. Por causa de tão profundo amor que o Senhor teve por nós. Mas a gente vai ver isso mais adiante. Eu só queria dizer para você que, para que fique mais consistente, eu dividi esse texto, na verdade, em dois pilares principais. De todo esse texto que nós lemos, nós vamos ver dois pilares que são principais para a nossa reflexão hoje. Em cima de tudo aquilo que a gente leu, e alguma coisinha que eu já falei aqui. O primeiro pilar, meu irmão, sabe o que é? É a certeza e a convicção do chamado e da missão. Aí, por isso que está escrito na primeira metade do verso 1, o seguinte: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia. Sabendo que o Pai tinha confiado tudo em as suas mãos, tudo. E que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Preste atenção nisso, Jesus ele tinha plena consciência de tudo. Plena consciência daquilo que ele iria passar, mas acima de tudo, aquilo para o qual Deus tinha chamado ele. E sabe, gente, mesmo em meio a circunstâncias tão terríveis, as situações tão terríveis que ele teria que viver nas próximas horas, a certeza de quem ele era e para o que ele havia sido chamado, ajudou ele a manter o rumo do caminho que ele tinha que percorrer. A certeza e a convicção do chamado dele, da missão dele, para que ele tinha vindo à Terra, essas coisas na mente do Senhor Jesus foi algo que ajudou-o a manter-se no rumo que Deus havia traçado para ele, Deus Pai havia traçado para ele. Meus irmãos, entendam uma coisa, nós sabemos que que o Senhor Jesus é Deus encarnado. Mas ele era e sempre foi e sempre será 100% Deus e 100% homem. Porque somente ele, enquanto homem, ele poderia se dar no nosso lugar. Mas somente enquanto Deus ele poderia sobreviver à prova e receber o peso do julgamento de Deus. Então ele, enquanto homem, a certeza da missão dele ajudou a ele se manter no caminho. Sabe, gente, dessa mesma maneira, ou dessa mesma forma,
Você e eu temos que ter certeza de que Deus tem uma missão para nós. Você e eu temos que ter certeza de que Deus tem uma missão para nós. E essa certeza nos ajuda, assim como ajudou o Senhor Jesus, essa mesma certeza nos ajuda, sabe o quê? A gente manter o rumo e a direção. Porque vamos combinar, gente, nas horas seguintes ele seria traído, né? Como eu já falei aqui, vou repetir, mas ele seria traído e passaria pelo que ele passou. E lá no Getsemane, a humanidade de Jesus, do Senhor Jesus, leva-o a falar com o Pai: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Naquele momento ali, prevendo aquilo, sabedor do que ele iria passar, o humano Jesus, o homem Jesus, desesperou-se, querendo saber de Deus. Meu Deus, não tem uma outra maneira? A extrema humanidade do Senhor, essa 100% de humanidade do Senhor, levou-o a chegar e falar: Deus, olha, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor Jesus, ele como homem, ele submeteu a vontade dele ao Senhor, porque ele sabia da sua missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Está percebendo onde eu quero chegar? E você, sabedor dessa missão, essa certeza e essa ciência tem que ser o que vai ajudar você a manter-se no rumo até o final. E sabe, gente, enquanto eu estava preparando isso, me veio uma inspiração no coração que eu achei fantástica. Essa certeza dessa missão para nós, sabe como ela é? Ela é como o farol de um carro numa estrada sem luz. A vida muitas vezes para nós é assim, ela é uma estrada completamente sem luz, né? Sem poste de iluminação, às escuras. E o que nos ajuda a seguir é justamente o fato de que o farol do carro está aceso, a gente consegue, né, conduzir o carro e prosseguir. Mas aí eu te pergunto, você está numa estrada escura, não tem luz, aí o farol do carro apaga, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer, gente? Parar o carro. E é isso que acontece quando nós perdemos de vista o nosso objetivo, a nossa missão, aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer, ou quer que a gente faça, ou quer que a gente viva aqui nessa terra. Quando você e eu perdemos de vista a nossa missão, nós instintivamente paramos o carro, porque a gente não consegue ver mais nada. Então essa visão, essa certeza, essa convicção do chamado é o farol que nos guia para frente. E aí, gente, eu pergunto para você, na verdade eu pergunto para você e para mim, a quantas anda esse farol na tua vida e na minha? Na minha vida. Será que esse farol está acesão lá? Como é que está o farol da missão? Como é que está o farol da convicção do chamado na tua vida e na minha? Sabe, gente, se você for pensar bem, é uma coisa que eu já falei aqui antes, né? E é a plena verdade. Quando Deus nos dá uma pregação, a primeira pessoa a quem Ele quer falar é com a gente. Depois é com os membros da igreja, no caso vocês. Então, a primeira pessoa para quem Deus perguntou isso foi para mim. Rogério, me diga uma coisa, como é que está aí o farol? E agora eu posso passar essa mesma pergunta para vocês. Como é que está esse farol na tua vida? Assim como Deus perguntou para mim, como é que está o farol na minha vida? Porque se a lâmpada estiver quase queimando, né? Se só tiver, né? A gente não vê isso às vezes, né? Carro caolho, né? Só com o farol aceso e o outro está apagado porque a lâmpada queimou, aí a pessoa já dirige com mais cuidado. Ou então aquele farol que a lente do farol começa a ficar com sujeira, né? E aí também dificulta você enxergar. Estas coisas são as coisas na vida que elas tiram o brilho da missão que Deus colocou na nossa vida. Sabe, gente, o brilho
desse chamado, o brilho dessa convicção pode ser embaciado, né? Pode se perder ao longo da nossa vida. Tal como eu falei, né? É aquele carro que de repente tá caolho, só tem uma lâmpada acesa, sabe? E aí eu pergunto para você, torno a perguntar, né? Para você e para mim. Como é que está esse chamado na tua vida? Como é que está? O farol está bem aceso? A luz está bem acesa? Ou de repente precisa dar uma revisão? Trocar uma lâmpada para você poder continuar. Porque, amados, a gente está na estrada, a gente ainda não chegou no final. O nosso objetivo está lá, não é aqui. Amém? Por que Jesus não impediu Judas? Porque está escrito no verso 2 o seguinte: durante a ceia, Judas estava lá, né? Tendo o diabo já posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Jesus estava lá. Judas estava lá. Por que Jesus não impediu Judas? Assim como Deus não impediu a serpente de estar no jardim, assim como Deus não impediu a serpente de tentar Eva e depois Eva, né, ser usada e tentar Adão também, e os dois caírem, o Senhor não impediu Judas. Por quê? Porque nós temos responsabilidade, nós temos um livre-arbítrio, ainda que depois de Adão e Eva esse livre-arbítrio tenha ficado bastante distorcido, nós temos uma responsabilidade. Judas tinha a responsabilidade de, na hora que ele pensou aquilo, que o diabo começou a jogar na mente dele, de trair Jesus, a responsabilidade de dizer não era de Judas. Assim como a responsabilidade de ter dito não à serpente lá no jardim, era de Adão e Eva. Livre-arbítrio, Deus não nos cria para ficarmos dentro de uma redoma, Deus nos cria com responsabilidades. Então, Jesus estava vendo aquilo dali. Judas poderia ter dito não? Isso nos alerta para uma coisa muito interessante, sabe o quê? Que tem muita gente que anda ao lado do Senhor, mas não pertence ao Senhor, mas não é do Senhor. Tem muita gente que tem roupa de crente, tem fala de crente, tem discurso de crente, mas nunca foi de Deus. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Isso é pesado demais, gente. Então, essa era a responsabilidade de Judas. Judas tinha que ter dito não, mas o que a Bíblia me fala, até pelo fato de que ele era ele quem cuidava da bolsa, né? Ele era o tesoureiro e ele roubava dinheiro da bolsa ao longo do ministério do Senhor, mostra para mim que ele nunca teve o coração convertido, nunca teve o coração regenerado, nunca teve o coração realmente rendido ao Senhor, mas estava do lado. Nós precisamos ter um encontro pessoal, restaurador e regenerador com o Deus das Escrituras, através de Jesus Cristo. Amém, gente? Amém? E sabe o que é mais interessante? Eu cheguei a comentar isso outra vez aqui, que Judas também estava no meio dos apóstolos, né, dos discípulos. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, só no final. Aliás, a cena de um seriado de televisão aí que mostra isso é muito bem feita nesse ponto. Agora, preste atenção, os discípulos até a hora, eu creio que até a hora depois da crucificação e até a hora do Pentecostes, eles estavam mais preocupados em saber quem ia ser o primeiro no reino dos céus, quem ia sentar à direita de Deus, né, do Senhor Jesus, quem ia ocupar o cargo maior. Eles ainda eram profundamente, eu não vou dizer mundanos, mas profundamente envolvidos com a sua época, com aquilo que o judaísmo dizia no caso, né? Então, só depois mesmo da ressurreição, só depois mesmo do Pentecostes é que as coisas mudaram, que houve o Espírito Santo ali. E eles, meio nisso, 3 anos e meio, eles jamais perceberam que Judas nunca havia se convertido. Amém? Isso para nós, enquanto igreja, é muito relevante, porque enquanto a igreja está ocupada em assunto, né, assim, que não tem nada a ver com o evangelho,
o diabo faz o que ele fez na cabeça de Judas. Olha, você pode ganhar uma grana se você trair Jesus. Jesus não é nada não, olha. E nenhum dos discípulos percebeu, até a hora que aconteceu. Vamos para o segundo pilar, que para mim é o mais importante, porque o segundo pilar também define o primeiro sobre a questão de serviço e compromisso. Sabe o que é? Compromisso em amor. Quando a gente fala de missão, gente, porque eu falei para vocês a questão de certeza e convicção do chamado e da missão. Quando a gente fala em missão, a gente pensa muitas vezes em muita coisa. A gente pensa em estrutura, a gente pensa na igreja, pensa como financiar missionário, a gente pensa como criar uma estrutura para que a igreja possa financiar missionário, a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa daquele outro, precisa de equipe para isso, precisa de equipe para aquilo, vamos fazer um evento assim, vamos fazer um evento assado, porque não é missão. Mas aí está escrito no verso, na segunda metade do verso 1 o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amados, preste atenção. Se não houver amor em tudo que a gente faz para Deus, nada do que a gente está fazendo é válido. É oco. É completamente oco. Se não houver amor naquilo que a gente faz. Sabe por quê, gente? Porque não existe missão real de Deus sem que haja compromisso e amor com o próximo. Não existe. Não existe igreja, ou você nunca vai poder chamar, por exemplo, este lugar aqui de uma igreja, o ajuntamento do povo de Deus, dos filhos e das filhas de Deus. Você não vai poder chamar isso aqui de uma igreja se aqui dentro a gente não tiver compromisso uns para com os outros, se nós não tivermos amor uns para com os outros. E esse é o segundo pilar de tudo que nós lemos aqui. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, gente, você e eu, nós também somos chamados para nós nos amarmos, ou nos amarmos enquanto comunidade de fé, ou nós amarmos ao próximo até o fim. É fácil? Claro que não é. Claro que não é. A gente está lidando com gente. Então, nós nos amarmos uns aos outros nunca vai ser fácil. Sabe, gente, o amor de Deus foi incondicional por nós. E o amor de Deus foi quem fez o Deus Pai mandar o Filho dele à terra, o único Filho, para morrer no teu lugar e no meu. Tudo que diz respeito à vida terrena do Senhor Jesus, aqui, a vida terrena do Senhor Jesus, diz respeito ao amor de Deus pelo seu povo. Amém? Amor de Deus pela sua criação. Sabe, gente, se a gente se diz cristão, mas a gente não ama o próximo, tem alguma coisa profundamente errada conosco. E a gente tem que reavaliar a nossa vida. Se eu sei que eu estou aqui na igreja, mas o meu irmão está passando fome e eu não ligo, Jesus, eu tenho que rever isso, porque talvez nem convertido eu seja. Sabe? Se eu estou aqui na igreja e eu sei que do meu lado tem uma pessoa que, sei lá, está sem dinheiro para pagar uma conta de gás, ou você está passando por um problema terrível, a gente normalmente fala de dinheiro, de conta, mas você está passando por um problema terrível e precisa desesperadoramente de alguém só para poder desabafar. E eu não ligo, tem algum problema, eu tenho um problema muito sério. Sabe, gente, o amor de Deus fez com que ele viesse para cá, para a terra, e eu vou te dizer uma coisa. Não foi fácil para o Senhor Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, conviver com a raça humana. Tanto é que tem vezes que ele fala, até quando eu vos sofrerei? Até quando? Era o próprio Senhor dizendo, então não é fácil. Mas mesmo assim, eu tenho que entender que eu fui, sabe o que, gente? Chamado, convocado e vocacionado por Deus para a missão de amar o meu próximo. Pode ser que você nunca faça nada, no bom sentido. Pode ser que você nunca faça nada dentro da estrutura da igreja. Pode ser.
Né? A gente ouvia lá desde o Brasil, tem gente que vai estar muito comprometida, né, com liderança, tal, tem gente que vai ser obreiro na igreja, e tem gente que vai simplesmente entrar, assistir o culto e vai voltar para casa sem que isso a desmereça. Mas sabe, gente, se dentro de qualquer uma dessas escalas, se eu não amar, se eu não entender que eu fui chamado, convocado e vocacionado por Deus para amar o próximo, tem alguma coisa errada comigo. Não adianta eu estar lá em cima ou aqui embaixo. Você e eu fomos chamados, convocados e vocacionados para nós nos amarmos uns aos outros, para nós cuidarmos uns dos outros. Amém? Amém. E sabe, gente, essa missão ela é revelada na forma de serviço humilde. É um gesto radical de humildade e inversão de papéis. Uma tremenda inversão de papéis, gente. Verso 4, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, né, a sobretoga, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela, pôs água numa bacia, se ajoelhou e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Amado, quem tinha a tarefa de fazer isso numa casa, ou era o escravo, ou era o filho menor. Escravo ou filho menor. Sabe por quê, gente? Imagina o seguinte, estamos falando da Judéia, primeiro século, não havia essa história de asfalto, não havia nada, eram estradas de terra, de pedra, com perdão da expressão, sujeira de animais, né? Sujeira de animais, tudo ali misturado, os cavalos passavam por ali também. Quando alguém chegava numa casa para visitar, como é que você imagina que o pé ou a sandália da pessoa, em que estado estava? Aí o dono da casa chamava um escravo para poder fazer a limpeza. E isso era mais do que um gesto higiênico, que vamos combinar que era um gesto higiênico mesmo. Quando alguém tinha o seu pé lavado, aquilo dava um alívio imenso para a pessoa, era um gesto de carinho, de amor e de respeito do dono da casa para com o visitante. Mas quem fazia isso era o menor. Quem fazia isso era o escravo. E de repente, quem é o Senhor Jesus? Quem é que faz isso? O próprio Senhor Jesus. Jesus era chamado de rabino, né? Rabai, ou rabino, mestre. Nenhum mestre, nenhum rabino jamais faria isso. Porque seria para eles considerado humilhante demais. Então nós vemos um rabi, um rabai, um mestre, Deus todo encarnado, fazendo algo que outros considerariam humilhante. Humilhante. Então, gente, aí nós vemos, sabe o que? Verso 12. Depois de ter lavado os pés, tem uma situação com Pedro ali, né? Mas eu pulei essa parte. Jesus pôs de novo as suas vestiduras e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? E aí é essa pergunta que eu faço para vocês hoje, na Santa Ceia que nós vamos celebrar hoje. Vocês compreendem o que o Senhor Jesus fez? Sabe? Olhando para isso aqui, vocês compreendem o que o Senhor Jesus fez? Verso 13. Vocês me chamam de mestre e senhor e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo mestre, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. 15. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, eu, o mestre senhor, eu, o Deus Todo-Poderoso encarnado, assim como eu fiz, vocês façam também. Infelizmente, meus irmãos, e é com muita dor que eu falo isso para vocês, nós vivemos hoje um mundo de superstars, mesmo dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja. E sabe, gente, eu vejo uma plataforma como essa ser chamada em alguns vídeos, né? A gente assiste vídeos na internet, então a gente vê a plataforma onde a palavra de Deus é pregada ser chamada de palco. Nós vemos, sabe o que? Que louvor virou show. Luzes, né? E gente pulando, a câmera fazendo efeito em cima da pessoa e fazendo efeito em cima do cantor e gente pulando. Louvor deixou de ser louvor e virou show. Pregação virou coaching, né? O que eu acho horrível, detesto essa palavra. Virou coaching. Para você sair bem
de bem com a vida, de bem com você mesmo. Não é mais aquela palavra que te confronta e diz, né, a palavra aponta o dedo no teu nariz, no meu nariz, e diz, Rogério, você está em pecado, se conserta. Sabe? E pastor virou estrela, gente. A função aqui da plataforma, do púlpito, da pregação, é pregar a palavra bíblica, cristocêntrica, apontando para você Jesus. E se essa igreja fizer isso, ela está fazendo bem. Se essa igreja fizer isso, lá no final Deus vai chegar e dizer, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Amém, gente? Amém? Sabe, gente, a gente esqueceu essa lição sagrada, ou muitos esqueceram essa lição sagrada da parte do Senhor. Vocês me chamam de mestre e Senhor, fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre e Senhor lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Quem são esses outros? Quem são esses outros na tua vida e na minha? Quem são? Quem são? Em que o Senhor Jesus, ele põe esses outros na tua vida, sabe para quê? Para que você se humilhe, né? Se humilhe, se ajoelhe lá aos pés da pessoa e lave os pés da pessoa, ouvindo a pessoa. Sendo um ombro amigo da pessoa. Participando das situações que a pessoa não sabe o que fazer, ajudando, aconselhando, sendo um ombro para chorar, abrindo o coração, estendendo a mão, uma mão de amizade, sabe? Olha, vem cá, pode contar comigo, eu estou aqui junto contigo. Quem são os nossos outros? São a estes que nós devemos servir. E é para estes que o Senhor Jesus nos deu o exemplo. Ó, eu sou Deus, mas eu fiz isso. Fiz o trabalho mais humilhante e menor de uma casa, mas eu fiz, para que você aprenda comigo. Então, meus irmãos, eu creio de todo o coração que nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para servir. Em amor e humildade. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, dá muito trabalho. Mas mesmo assim você foi... E eu te garanto uma coisa. Tendo Deus por minha testemunha, eu te garanto uma coisa, não há nada mais satisfatória para a nossa vida do que nós servirmos os outros. Não há nada mais satisfatório do que você chega a dizer, puxa, que bom, eu ajudei, ou eu consegui ajudar, ou até mesmo eu tentei ajudar, não consegui, mas eu tentei. Não há nada mais satisfatório para a nossa vida. Amém? Amém? Então, meus irmãos, se nós entendermos esses dois pilares, essa certeza e a convicção que a gente tem da nossa missão, junto com essa vocação que Deus nos deu, de amarmos uns aos outros, nós vamos estar fazendo aquilo que Deus fez, que Deus quer que nós façamos e que foi tão magistralmente, tão gloriosamente cumprido na crucificação e depois na ressurreição. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão porque por nós não cumprirmos com essa missão que o Senhor nos deu. Por nós deixarmos que esse farol da nossa vida se apague por conta das necessidades, por conta dos problemas, por conta até dos nossos planos e projetos, a gente vai deixando esse propósito de lado. Eu quero te pedir, Senhor, por favor, nos perdoa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a que nós venhamos a identificar, ou voltar atrás, ou nos arrependermos, ó Deus, de termos largado ou deixado o teu caminho, e nos ajuda a nós nos arrependermos para que a gente possa voltar ao teu caminho e tendo esse farol, ó Deus, nos guiando.
E Deus, eu te peço, nos mostra quem é o nosso próximo, Senhor. Nos mostra quem é esse nosso próximo. Ó Deus, eu te peço agora pela nossa semana. Ó Deus, que a nossa semana seja guardada e abençoada por Ti, em nome de Jesus. Que o Senhor vá à nossa frente nos protegendo, abrindo caminhos, Pai. Que o Senhor vá atrás de nós, nos protegendo de toda ameaça, de toda armadilha. Que o Senhor vá à esquerda e à nossa direita, impedindo que a gente se desvie da caminhada. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia.